Muito bem, continuando o arrazoado sobre Elias. Então assim, pessoal, pastores, eu sei que vocês aqui são muito usados por Deus, muito abençoados por Deus. Meu Deus, eu me dobro para vocês. Eu aqui me dobro, porque vocês são muito bons. Mas tem 7 mil. É isso que eu ia falar. A linha é muito tênue entre você assumir a glória e devolver a glória. E eu, como falei no intervalo, antes do intervalo, todos nós precisamos de autoafirmação. Mas eu tenho que ter a autoafirmação para continuar glorificando a Deus, não para continuar me glorificando. Se glorificar é forte. Demais. É muito grande. Então, para Deus não derrubar Elias, às vezes Deus faz coisas da vida da gente que nos faz sofrer, mas na verdade não é que nós estamos sofrendo, é que Ele está tirando o espinho da egolatria em nós. Essa é forte. Para tirar o espinho da egolatria, dói. Eu não estou fazendo você sofrer porque eu tenho prazer em ver você sofrer. Eu estou fazendo você sofrer porque eu quero tirar o mal que está em você. É como a nossa mãe dizia quando ia tirar um bicho de pé da gente: isso dói mais em mim. Dói mais em mim do que em você. É gostoso tirar um bicho de pé. É bom, né? É gostoso, mas ser tirado é complicado. É igual espremer espinha. Olha, viu, pessoal? Deus é mestre em muitas coisas, mas em tirar espinho de coração de pastor ególatra, ele é mestre. Ele fez isso com Elias, ele fez isso com Davi, ele fez isso com Jonas, ele fez isso com todo mundo que precisou, ele fez isso com Paulo. Exato. Aliás, o Paulo, né? O Paulo é interessante. Em Paulo, Deus falou assim: não, eu não posso tirar o espinho, senão vai piorar. Eu vou deixar o espinho nele, mas o espinho não vai doer. Quando ele vê que ele está demais, aí eu aperto o espinho. Enquanto ele está bonzinho, o espinho está lá. Mas Deus vai fazendo isso na vida da gente. E a gente tem que entender o processo do tratamento de Deus com a gente. Então, Deus não quer que ninguém se ache o único. Eu não sou único, eu sou mais um. É como aquele jogador de futebol que ganha os companheiros antes de entrar no time, quando o craque que é acabado de ser contratado, ele diz: eu vim para somar. Ganhou os colegas. Mas quando ele diz assim: ó, eu vim para receber a camisa 10, Resolver a situação do dia. pronto, já era, queima ele. Então, o pastor, o presbítero, o líder de célula, que de fato está entendendo, não sou eu, mas tem outros como eu, e até tem umas pessoas que dizem assim para mim, não é? Pastor Irã, olha, pai, sua mensagem é maravilhosa. E uma vez eu falei para algumas pessoas em determinados tempos: pastor Irã, sua mensagem é isso, coisa boa. Eu falei assim: se você me der 1 minuto, eu te dou 10 nomes de pastores dos quais eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Porque, irmãos, o inimigo sabe que a fraqueza de todos nós, é o ego. O ego tem que ficar sempre disciplinado e cheio de Cristo. Porque se a gente querer falar: Senhor, me dá uma beiradinha para mim, acabou. Oi, não, viu um pastor, e ele disse assim que isso que você falou, que muitos elogiavam ele e tal, e ele falou assim que ele tinha
tinha um problema em receber elogio. E dele dava uma desculpa, não, que isso, a sua palavra foi maravilhosa, não, que isso foi meio bom. Mas por dentro ele sabia que realmente a palavra dele tinha sido muito boa. Ele estava se glorificando. Sim, e ele estava assim, não, É. assim, não foi tanto assim, né? E ele falou isso, que também é pecado, porque isso é uma falsa É o pior pecado. Você sabe o que é o pior Isso é pecado? uma falsa modéstia. Daí ele disse que ele falou assim, agora quando eu recebi o elogio, meu irmão, realmente a palavra foi muito boa, mas para a glória de Deus. É, isso. Porque Isso. também não vai Isso. falar. Então, Porque ele sabe que foi. quando as pessoas vêm falar isso para mim, eu já falo, ó, glória a Deus por isso. Mas eu digo, para uns eu digo, glória a Deus por isso. Há uma diferença de honra e de glória. Sim. A honra é do ser humano, mas a glória é para Deus. Né? Não, cara, isso é demais, né? Não, ele hoje, ele cantou galopeira hoje logo de manhã. Ele cantou galopeira hoje de manhã, não é possível. Não, ô Nilton, esse aí cantou galopeira, não? Esse. Então veja, esse aí é fera. Esse vai pregar, ó. Você já não precisa falar mais nada. O pastor Sérgio estava fazendo um teste com você. Já pode pregar na IBI. IBI, já vai. Não pela alma, mas por essa palavra já volto. Não, é fantástico. Não, Já valeu a viagem. já valeu a viagem, cara. Não foi, não, duas, né? Viu, Oli? O problema, existe um pecado pior ainda do que ele ainda não ter falsa modéstia. É ocultar ou impedir que Deus seja glorificado. Esse é pior ainda. Porque a falsa modéstia é um problema meu. Se eu não deixo Deus ser glorificado, é um problema da coletividade. Entendeu? Esse é o pior. Repete só a frase do Calixto. A honra é para o homem e a glória é para Deus. Sabe? Eu quase chorei. Tá demais. Tá demais. Menino tá demais. Vamos continuar ainda falando do nosso querido Elias. A minha, tá. Todos nós temos a propensão, preste atenção. Todos nós temos a propensão em dias difíceis de pensar que estamos sozinhos. E é líquido e certo. A tendência quando pensamos dessa forma é nos voltar para uma solidão de pensamento pessimista. Podemos perder o ponto de vista de Deus sobre nossos problemas. Vocês lembram daquele, tem um texto que às vezes as pessoas não lêem o contexto todo. O Isaías 41, quando ele diz que o Senhor faz forte ao cansado, renova as forças daqueles que não têm nenhum vigor, todo mundo só lê esse texto. A maioria, todo mundo eu exagerei. A maioria só lê os que esperam no Senhor, renova a sua... A maioria só lê isso. Mas se você lê uns versículos antecedentes, ele está dizendo... Por que Deus disse isso? Porque tinha uma turma dizendo o seguinte: Deus é um Deus tão ocupado com o universo que ele nem sabe o que está acontecendo com a minha vida. Em outras palavras, Deus não está pensando em mim. Ele tem outras coisas mais importantes e urgentes a pensar. É isso que surge esse versículo famoso. Então, você tem um pensamento negativo sobre si e um pensamento negativo sobre Deus. Qual é o pensamento negativo sobre si? Eu sou um coitado. Qual é o pensamento negativo sobre Deus? Ele não está nem aí para mim. Aí o Deus aparece pela boca do profeta Isaías e diz: como dizes tu, ó Jacó, que o meu caminho passa desapercebido ao meu Deus? Olhai o céu e vede quem fez essas estrelas. Aí Deus detona. E é esse caso aqui. Podemos perder o ponto de vista de Deus sobre nossos problemas. Parece que Deus não se mexe. Parece que não vai sair do lugar. Por que Deus não permitiu
com que a rainha Jezabel morresse, ou por que quando ela regimentou um grupo de homens, de assassinos para me matar, por que ele não mandou um anjo? Por que ele deixou eu fugir? Pensa. Quantos subterfúgios a gente tem nos momentos difíceis, quando a gente não consegue tratar isso e pensamos errado sobre Deus. Tá? Quando desenvolvemos um ponto de vista humano em vez do ponto de vista de Deus. Não estamos sozinhos em nossos problemas, porque Deus está comprometido em nos ajudar. Agora, claro que o tempo que a gente passa por uma dificuldade, tal dificuldade vai formando o meu caráter. Vai criando casco em mim, vai me burilando, vai me deixando uma pessoa melhor, um pastor melhor, um cristão melhor, um profissional melhor, um líder de célula melhor, porque tudo isso, ele vai me lapidando. Só que nós não temos esse pensamento, porque a primeira coisa que a gente tem no sofrimento é sair dele. Por exemplo, eu gosto muito do Salmo 23, todo mundo conhece o Salmo 23, não é? O verso 4, para mim, é o melhor versículo desse salmo. E eu vou dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse texto, vocês que já me conhecem e conhecem a forma como eu pergunto, quem o fez andar pelo vale da sombra da morte? Segunda pergunta. Por que o fez andar? Aham! Está acontecendo alguma coisa nesse versículo. Tem uma coisa acontecendo nesse versículo. E as pessoas não param para pensar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Primeiro, o pastor, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, então eu faço parte do seu rebanho. Segunda pergunta: quem está conduzindo a ovelha? Quem? O pastor. Beleza. Terceira pergunta: quem faz andar? É o pastor. Terceira pergunta: por que o pastor me faz andar no vale da sombra da morte? Porque não é a ovelha que está indo sozinha no vale da sombra da morte, é o pastor que está fazendo ele andar no vale da sombra da morte. E aí ele vai dizer: não temerei mal contigo, porque... Ora, por que o pastor estava junto? Porque o pastor que estava fazendo eles andarem por ali. Nós não estamos falando da ovelha perdida. Ovelha perdida é Lucas 15. Nós estamos falando da ovelha guiada pelo pastor. E a pergunta é: por quê? A resposta está no versículo 3. 2 e 3. Quem quer ler, por favor? 2 e 3. Quem vai ler? Por favor. Eu leio. Diz lá, Giovanni. Leia para nós. Só um pouquinho. Salmo 23, 2 e 3. Vamos lá? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Leva-me para as águas de descanso e faz repousar em pastos verdejantes. A questão é: por que Deus me faz andar pelo vale da sombra da morte? Porque o melhor pasto está depois do vale da sombra da morte.
O melhor descanso está depois do vale da sombra da morte. Que é a noite escura da alma. Ninguém quer passar ali para receber o melhor. Mas se eu não passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou comer o melhor pasto. E não, claro, eu não vou comer o melhor pasto e não vou descansar na melhor água. Agora, se eu estou passando pelo vale da sombra da morte, é porque o meu pastor está dizendo, é por aqui que eu preciso guiar você. Por quê, Senhor? Porque a melhor comida, a melhor bebida e o melhor lugar para descanso está depois disso aqui. Se eu vou entender que eu, como pastor, como líder de célula, como membro da igreja, como uma pessoa comum na vida, se eu entender que o vale da sombra da morte eu preciso passar porque o melhor está depois disso, amém, porque é Deus quem me conduz. Eu não estou andando pelo vale da sombra da morte porque eu me perdi. Tem esse outro lado. Eu estou andando pelo vale da sombra da morte porque o pastor está me guiando e eu tenho que passar por isso. Isso pode ser interpretado por qualquer coisa, por uma doença, por luta no ministério, enfim. Escolha o seu sofrimento preferido. Acabou. Né? Então, qual é a leitura que eu faço do que acontece comigo? Não, presta atenção, irmãos e irmãs, não lidar com as coisas do jeito de Deus resultará em revés espiritual. É o problema do Elias. É o problema. E outra, ele fala para Deus, me mate. Me mate. Ele está pedindo para Deus matá-lo. E ele diz, mata-me porque eu não sou melhor. Olha como essa palavra dele está carregada de eu. De glória a si. De sensação de que eu sou melhor que todo mundo. E quando ele diz, eu não sou melhor do que os meus antepassados, ele está se colocando melhor que todo mundo. É interessante essa fala dele. Quem mandou ele usar os antepassados como critério de moralidade? Quando alguém fala bem assim, eu não sou melhor do que vamos dizer aqui, um fundador da igreja. Quem foi o fundador da Renovada? Quem foi o fundador da Renovada? Teve vários, né? Olha, teve vários. O principal é Jonathan. Olha lá, o Espírito Santo. Esse é muito Espírito Santo. Vai aquela cabecinha. Ai, eu vou chorar. A gente tem que estar presbiteriano, né? Depois vira Independente renovado. Mas vamos dizer que foi o pastor Jonathan, né? Jonathan Ferreira. Foi os tiranossauros. Nossa! Ele foi o que fundou o seminário, né, Jonathan? Jonathan, né? Mas foi um grupo de pastores com unção do Espírito Santo. Por que fez isso? Então você vai chegar e falar assim, tem o Palmiro também, né, e outros. Palmiro, tem um Tá, então chega, estou passando por uma dificuldade, o camarada fala assim, mas eu não sou melhor que o pastor Palmiro, que o pastor Jonathan. Eu estou levantando figuras de muito respeito e estou me colocando junto. Falsa humildade. Falsa. Exato, é uma falsa humildade, porque na verdade eu estou usando os nomes célebres para me juntar a eles como tabela para me se sentir melhor do que eles. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu não sou melhor, ele já está dizendo, eu sou o melhor. Não é que eu seja o melhor, ele já está se considerando melhor. O Elias estava se considerando melhor que os antepassados. Aí Deus disse, Elias, eu não vou matar você não. Poderia, mas não vou matar. Tem 7.000, não é só você. Essa fala de Deus é para consolar ou é para perturbar o cara? É para perturbar o cara. É para perturbar. Então, você não é melhor não, meu.
Não tem ninguém melhor. Melhor é só Deus. Não lidar com as coisas do jeito de Deus resultará em revés espiritual. A reversão espiritual leva à queda espiritual, até mesmo à depressão emocional e ao desânimo. Aí o Elias vai dizer o quê? Não vai tirar, tá bom. Aí ele ficou lá esperando morrer por si só, já que Deus não quer me matar, então eu vou deixar a morte vir. Né? Parou de comer, greve de fome. Fez greve de fome com Deus. Pessoas desanimadas experimentam sentimentos de inutilidade, desânimo e preocupação. Elas têm uma visão pessimista da vida, uma sensação de fracasso, uma vulnerabilidade a ameaças e sentimentos de inadequação, convencendo-as de que são indignas de amor. Estas pessoas sempre olham para a vida pelo lado errado do telescópio. Vou repetir essa última frase. Estas pessoas sempre olham para a vida pelo lado errado do telescópio. Qual é a função do telescópio? Mas se eu usar o contrário, tem muita gente que está olhando pelo lado errado do telescópio. E quando eu olho pelo lado errado do telescópio, minhas esperanças se vão, porque tudo está muito longe. Vou usar a fala do Newton. O Espírito Santo é o telescópio de Deus. Quando eu estou em sofrimento, eu olho para esse telescópio e vejo a solução perto. Se eu mudo o telescópio, eu vejo a solução longe. E quanto mais longe, mais pessimista eu fico. Quanto mais pessimista eu fico, mais eu desanimado fico. Quanto mais desanimado eu fico, mais a falta de apetite me vem. Quanto menos eu me alimento, o meu organismo, minha imunidade baixa. Com a imunidade baixa, eu posso pegar qualquer tipo de doença por vírus ou bactéria. Percebe a escala? Então, a escala do fracasso. Então veja, irmãos. Então, toda essa situação de Elias foi fruto de uma grande vitória que ele não conseguiu absorver e administrar. Caiu tudo. Tá? Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Muito interessante isso. Voltando, eu só abri esse espaço para a gente meditar um pouquinho sobre Elias. Eu senti que eu deveria falar sobre Elias. Saiu umas 2 frases do céu. Ô, glória! Sermão. Já tá. Fala. Sermão aqui já está pronto para dormir. Ô, glória! O objetivo é esse, né? Deus dizendo, eu reservei para mim, é uma referência ao pensamento remanescente. Remanescente significa uma coletânea tirada de um grupo maior. É uma pequena parte tirada de um grupo maior. Isso é um remanescente. Estas são pessoas crentes que Deus reservou para si no sentido de sustentar espiritualmente. Isso deve ter sido um choque para Elias, que estava sob a ilusão de que ele era a única pessoa restante em Israel que acreditava no Deus verdadeiro. Como é bom estar no topo, como é bom estar no cume, como é bom ser olhado por todos, como é bom. Não, você não está aí sozinho. O ponto de Deus é que ele não estava limitado a um profeta finito, mas que ele tinha 7.000 homens que não se curvaram à falsa doutrina. Eu tenho reservado para mim, nesse sentido, todos aqueles profetas, todos aqueles homens de Deus, que Deus via neles fé, Deus conservou isso. Deus conservou isso.
Todo Israel pode ser apóstata, mas 7.000, não. Ou em outras palavras, Israel está representado. Israel não vai ficar de fora da história da salvação. Lá, quando chegar aquele dia, quando Jesus voltar, a nação de Israel tem o seu representante. Os irmãos entenderam? Então, Paulo pergunta, não é uma pergunta, é uma pergunta retórica. Deus rejeitou o seu povo? Nunca. Povo que rejeitou Deus. Mas mesmo que o povo tenha rejeitado Deus, ainda assim, há aqueles que Deus sabia que iria se converter. Por exemplo, os apóstolos eram todos judeus, não eram? Já faziam parte do remanescente. Paulo fazia parte do remanescente. Todos os judeus que se converteram a Cristo eram remanescente. Daqui para frente, Alex, nenhum judeu precisa ser salvo mais. Estou dando hipoteticamente falando. Nenhum judeu precisa ser salvo mais. Por quê? Porque já tem judeu salvo. A representatividade de Israel já está garantida. E tem muito mais que 7.000. Muito mais que 7.000. Só naquela primeira pregação de Pedro, quando se converteram. E depois, quando se converteram? Está salvo, tem mais de 7.000. Em outras palavras, o Paulo está dizendo na carta, Deus não rejeitou Israel porque Deus sabia quem iria se converter e conservou esses convertidos, dos quais se chamou remanescente. Tem remanescente. E, gente, aqui para nós, Deus é que sustenta quem está salvo. A pessoa que encontrou a salvação em Jesus Cristo, é Deus quem sustenta. Deus sustenta pela sua graça. Deus sustenta pela sua palavra. Deus sustenta pela administração dos sacramentos, batismo e ceia. Deus sustenta através da congregação. Deus sustenta através do Espírito Santo. Deus sustenta. Agora, o cara que pode querer, não querer mais. Mas Deus não vai largar. Jesus disse assim, todos aqueles que o Pai me dá, João 10:30. De modo nenhum, eu lançarei fora. Claro, Deus não vai lançar fora ninguém, mas se o cara quiser sair, o cara sai, meu. É lógico. Deus não rejeita. Deus que é rejeitado. Ponto. E Deus sempre faz essa situação de querer trazer as pessoas de volta. Alguém lê para nós? Note que o remanescente é salvo pela graça e não pelas obras. Isso. O que é paralelo é verdade, que Paulo ensinou em Romanos. Note que o remanescente é salvo pela graça, não pelas obras. Romanos 4, de 4 a 5. O que é paralelo à verdade, que Paulo ensinou em Romanos 9, 30 a 33. É impossível misturar graça e obras, pois uma cancela a outra. A principal preocupação de Israel sempre foi tentar agradar a Deus com as boas obras. A nação recusou se submeter à justiça de Cristo. Romanos 10, 4 a 5. Assim como pessoas... Preste atenção nessa leitura do Calixto. A nação se recusou a submeter à justiça de Cristo. Assim como pessoas religiosas e hipócritas se recusam a submeter hoje. Então, eu digo que estou com Deus, mas ao meu jeito de ser. Voltando a falar de pastores, tem pastores que servem a Deus do jeito de si, não do jeito de Deus. Qual é a regra do pastor? Primeira regra: amor. Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Alguém fala bem, tem gente que fala bem assim, vocês já ouviram isso, eu já ouvi de pastor falar isso, pastores feridos. É melhor trabalhar com boi do que trabalhar com gente. Vocês já ouviram isso? E pastores já falaram isso. Quando uma vez um pastor falou isso para mim, Irã, eu falando a verdade para você,
é preferível trabalhar com boi do que trabalhar com gente. Aí eu perguntei para ele, Deus trabalha com boi ou Deus trabalha com gente? Ele disse, com gente. Deus chamou você para tratar de boi ou tratar de gente? Ser um agropecuarista ou um pastor? Hã? Ser um agropecuarista ou um pastor? Exatamente. Eu não falei isso, mas praticamente foi isso que eu disse. Eu falei, se Deus que te chamou, te vocacionou, te deu dons, te deu o Espírito Santo que revelou isso para você, trabalha com gente, você tem que mudar a sua ideia. E como é muito. Já falei isso mesmo. Já, é preferível trabalhar com boi ou com gente. Então a grande pergunta é, Delma, Bispa Delma, Deus trabalha com boi ou trabalha com gente? Isso é um pecuarista que converte, pastor, difícil, né? Não tem, ué. Exatamente. Mas boi dá muito trabalho também, viu? Agora, você falou uma coisa muito boa que me fez lembrar uma passagem do século IV. O rei do gado. O Amós do século 21. Calixto, pastor Calixto, o Amós do século 21. Senhorzinho malta de... Tô certo ou tô errado? Essa foi boa. Bispo Ambrósio de Milão foi o pai espiritual de Agostinho. Agostinho, antes de converter a Cristo, era um rebelde mesmo, terrível. E a mãe dele chamava-se Mônica, mulher maravilhosa. Hã? Mônica é uma mulher de Deus, mulher maravilhosa. E um dia Agostinho afrontou o bispo Ambrósio de Milão, que era um homem maravilhoso, e ela, muito envergonhada, disse assim: bispo, perdoa o meu filho Agostinho, ele é muito impulsivo, eu tenho tristeza por ele ser assim, eu acho que eu não fui uma boa mãe para ele. Ao que o bispo Ambrósio replicou dizendo: você é a única mãe que deveria ser mãe de Agostinho. No mundo inteiro, só você deveria ser a mãe dele. Deus escolheu você para ser a mãe dele. Se Deus escolheu você para ser a mãe dele, é porque de fato só você poderia ser a mãe dele. Hã? Não é nesse sentido também, né? É no sentido de firmeza, porque ela era firme com ele. Então, quando eu penso nisso, o pastor pensa, bom, que dificuldade. Eu falei, pois é, Deus está deixando essa dificuldade porque Ele sabe que você aguenta. Tem um pastor amigo meu que diz assim: não existe cidade difícil, existe obreiro que é fraco. Isso é forte, hein? Pegando, E eu digo, o cara para falar isso, ele tem um respaldo. Uma cidadezinha da Itália, minúsculo, hoje tem a maior igreja evangélica da Europa. então, exato, então veja, eu não, se você está nesse ministério, naquele lugar, e você tem certeza que foi Deus que colocou lá, então você saiba de uma coisa, Deus fala, Ele é competente para estar lá, por isso eu coloquei Ele lá. Porque, na verdade, eu considero que ninguém está no ministério, às vezes, por uma escolha pessoal, mas por um chamado, né? É isso? Porque a maioria dos pastores já tentavam cair fora, né? Sim. A maioria que a gente conhece sempre fala, eu já tentei fazer outra coisa, desistir, mas deu certo de todos os lados. Sim. Eu acredito que quem, dentro disso que ele falou, Pessoa desistir. quem não tem um chamado genuíno não aguenta hoje. Não. É o caso
É o... Só uma estatística rápida. Ó, atenção, pessoal, aí vem coisa boa. Aí vem coisa boa. Para ganhar um 10 agora, Calixto. Para ganhar um 10, hein, vai lá. Eu me formei em 89. A minha turma de formandos foram 40 alunos. Dos 40 alunos, só tem 10 no ministério hoje, depois de 35 anos. Sabe por quê? Você passou pela escola de Gideão. Só os fortes sobrevivem. Aconteceu, pastor. Você viu? Ele fala assim, só sobrou 10. Olha o espírito do Elias ali. Mas é verdade. Veja, a palavra vocação vem de que raiz? A gente fala tanto disso. Vocação vem do latim vox. Vox significa o quê? Voz. Em outras palavras, quem é o vocacionado? É quem ouviu a voz de quem o chamou. Por isso que vem da palavra vocação. Vocação vem de vox. Vox é voz. Ou seja, eu sou vocacionado porque eu escutei uma voz. E a voz disse: eu quero você no ministério. Por isso que eu sou vocacionado. Uns não são, uns pensam que são. Então, o que acontece? Outros são porque o pai quer que seja, porque o pai era. Tem um monte de coisa. Então, o que acontece? O pastor que está vocacionado de verdade, ele enxerga a dificuldade que ele passa. Ele pode fraquejar. Teve um pastor que fraquejou na Bíblia e ficou muito desanimado, que foi Timóteo. Ele ficou tão desanimado que Paulo disse: nós vamos orar por você para te reacender no ministério, porque ele perdeu a chama total, mas tinha uma fumacinha. Tinha uma fumacinha lá. Hã? Que foi? Tinha uma fumacinha. E a Bíblia diz que Deus não apaga. Tinha um pavio que fumega. Isso, como o profeta Isaías, Deus não apaga a torcida que fumega, nem esmaga a cana quebrada. Acho que foi você mesmo que falou que todo pastor precisa ter um Foi. Paulo, um Timóteo, Isso foi, eu falei aqui, semana passada. Então quer dizer, quando ele estava já, veja, e Paulo não condena a fragilidade de Timóteo, pelo contrário, anima o Timóteo. Você foi designado ao ministério com imposição de mãos, foi o Espírito. Então ele não condena, ele relembra, ele anima e diz: Deus não dá para nós o espírito de covardia, você não é covarde. Veja bem, irmãos, ele se reacende de novo. Aqui está uma coisa que a gente tem que entender, é que é o seguinte: se eu sofro, eu estou tendo o mesmo exemplo que meu Senhor. Eu tenho que me gloriar no sofrimento do ministério como uma comprovação de que homens de Deus também padecem. Percebe? Se você ia falar, Sérgio, o quê? Que aconteceu um fato com a gente esses dias mesmo. Pode compartilhar. Fazendo alguma coisa lá em prol da igreja, deu errado, não dava certo. A missionária falou assim: por que as coisas são tão difíceis quando é para Deus? Essa é a palavra. Mas sempre vai ser. Aí ele falou assim: Deus podia facilitar, não é assim. Primeiro vem desse jeito. Vamos fazer de novo, vamos tentar de novo. Tudo para Deus é difícil, porque nós estamos pastoreando num mundo caído. Então, um mundo caído é um sistema anti-Deus. Claro, e eu não posso entrar nem na fé cristã e nem no ministério pastoral imaginando que eu estou indo para outro lugar que não seja para... Irmãos, preste atenção, eu vou falar uma loucura agora. Todo pastor deveria ensinar o seu povo a sofrer. E todo pastor deveria dizer: eu estou pronto para morrer.
é que a nossa teologia é triunfalista, maligna, enganosa, ilusória. A teologia triunfalista pipocou no Brasil na década de 60, 70 e 80. Quem é cristão dessa época, talvez não sei se o Giovanni... A teologia triunfalista veio para dizer que eu não sofro. Pelo amor de Deus, nós caminhamos para o sofrimento. Então veja, nós temos que ensinar o nosso povo a morrer. Se a gente não ensinar o nosso povo a morrer, quando vir um sofrimento ele não aguenta. Ele vai entrar em colapso contra Deus. Exatamente. Então, qual é? É loucura que eu estou falando, mas é verdade o que eu estou falando. Então, o que eu preciso fazer como pastor? Dizer o seguinte: o sofrimento faz parte da paisagem humana. Na verdade, não é que o sofrimento me atingiu, é que eu vivo num ambiente de sofrimento. Sou eu que estou invadindo esse ambiente. E eu estou invadindo não porque eu quero, mas porque é preciso invadir. E quando eu invado o ambiente de sofrimento, eu preciso saber como que o sofrimento trabalha para que eu possa trabalhar com ele. E não ausente dele. E o que vai acontecer com a gente? A gente vai sofrer menos. E o nosso povo vai sofrer menos. Então, veja bem, todos os sofrimentos que os homens da Bíblia e os homens fora da Bíblia e os nossos antepassados não tão distantes sofreram, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. O John Piper tem um livro extraordinário, Teologia da Alegria. Ele fala justamente sobre isso que você está falando. Ele traz os vários personagens da história da igreja que sofreram e como em Cristo, né, na graça de Deus, pelo Espírito Santo, eles tinham alegria mesmo em meio ao sofrimento. Por quê? Porque eu estou parecendo com o meu mestre. É extraordinário. Você imagina o Messias... Veja, uma coisa importante falar aqui, viu, Leia? Quem sofreu primeiro foi Deus. Porque o filho vivia num ambiente de pericorese, e eu falei isso para vocês, deixou um ambiente de festa e de alegria e invadiu o mundo de sofrimento. Percebe? Então, eu preciso de entender isso na minha vida, e eu preciso entender isso no meu ministério. E o sofrimento ministerial, ele é um sofrimento prazeroso. Porque às vezes quando eu vejo pastores assim reclamando muito da igreja, e joga toda a culpa na igreja, estou assim para a igreja, eu fico pensando, mas será que você realmente tem convicção de ser... Exatamente, é isso mesmo. Porque a gente sofre, mas quando você sabe que está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, você tem prazer e alegria. Né? Isso, exatamente. E também o que traz motivação para a gente continuar são os depoimentos daquelas pessoas que esperam em você. Eu recebi um telefonema de uma ex-ovelha, e já faz uns 25 anos que eu passei por lá, pastorei aquela igreja, e ela ligou para mim e falou: pastor, o senhor ainda lembra de mim? Eu falei: lembro, senhora, eu estou na igreja hoje porque o senhor me ajudou, minha família e tal. E eu fui lembrar. Poxa vida, é por isso que ele não pode parar. Exato, não dá para parar. Sempre tem alguém que... Não dá. E aí isso atenua o sofrimento. No caso do Calixto, são as viagens. É verdade. 2 meses de férias. Ele pega 2 meses de férias. O Newton tá ganhando. Mas... 5 vezes. 2 meses de férias. Esse menino vai, você não vai lá muito não, hein? Não, mas eu Não vem não, porque você, uma vez por mês ele fica 7 dias fora. Você tá pegando a unção do Calixto, hein? O Giovanni aqui era treinamento, deixa a equipe. Esse Giovanni Essa foi boa. Ai, gente, graça é o favor imerecido de Deus e a capacitação para a salvação e para a santificação diária. A graça é tudo por nada para aqueles que não merecem nada. Olha lá, pessoal. A graça
é tudo por nada para aqueles que não merecem nada. A graça é o que todo homem precisa, o que ninguém pode ganhar, o que Deus sozinho pode e dá livremente. A graça aborda o pecado do homem, enquanto a misericórdia aborda a miséria do homem. Graça com o amor santo em movimento, de Deus que torna os homens aptos para a salvação, milagrosamente tornando estranhos, separados em filhos amados de Deus. É a graça. A graça é um movimento de Deus em nosso favor. A graça é Deus se mexendo para alcançar a esses perdidos. Graça não é um movimento que eu faço. Graça, eu não posso pegar a graça, eu não posso abraçar a graça, a não ser que tenha uma irmã chamada Graça, então eu posso abraçar ela. Mas graça eu não abraço, graça eu não toco, graça não tem cheiro, porque graça é um movimento. Graça é um gesto de Deus em nosso favor. E graça é tudo aquilo que Deus nos dá e que nós não merecemos absolutamente nada mesmo. Perguntas, comentários? Quer mais? Ok. Agora, falando ainda da graça, a dogmática cristã, que é o livro de doutrina da luterana, tem essa questão da graça. Alguém leia para nós? Não tem PDF aí, não? Tem. Alguém pode ler? O crente não deve a sua salvação a uma graça inerente ou infusa, ou seja, a graça que há nele, porém unicamente à disposição benevolente O de crente Deus, não deve a sua salvação a uma graça inerente ou infusa, ou seja, a graça que há nele, porém unicamente à disposição benevolente em Deus, ou gratuitos dele, favor. Em outras palavras, ao dizermos que somos salvos pela graça, não nos referimos graça divina como se manifesta em nós, mas como se encontra fora de nós, em Deus. Dessa maneira, também a fé não justifica e salva, porque fosse uma boa qualidade, uma nova qualitas, ou uma boa obra, opus perse digno, ou um dom de Deus, dom no Espírito Santo, ou a fonte das boas obras em nós, porém unicamente porque é o órgão recipiente, órgano lepticon, mediante o qual o ser humano, que em si mesmo é ímpio, se apropria da graça de Deus e dos méritos de Cristo por meio da confiança. Ou seja, na doutrina ótica luterana, o ser humano é apenas um órgão lepticon, ou seja, eu apenas sou um recipiente. Não é que eu tenho a graça, é que a graça está em mim, porque Deus me dá ela. E eu acredito que não é a doutrina luterana só, é a doutrina de todas as igrejas. Então, como é que a graça chega até a mim? Através de Cristo. Então, Ele derrama sobre mim a sua graça. Ou seja, eu como órgão receptor, eu sou passivo, Ele é ativo. Ele derrama sobre mim a sua graça. Ele enche esse recipiente com a graça. E não é só qualquer um, que o judeu não entendia. O judeu não entendia essa questão de graça de Deus. Indo mais para frente um pouco, nunca podemos apreciar a graça de Deus sem um profundo senso de pecado pessoal. Pessoal, isso é importante. Não existe graça para quem não é pecador. Ele não precisa. A graça só existe por causa do pecador. Tem uma igreja aí, o Giovanni gosta dessa igreja, Caminho da Graça. A igreja do Caio Fábio é uma igreja que tem o nome da graça, mas que não tem pecado. Aí eu fico pensando que esse nome não justifica. Porque a graça só existe, porque a graça só abunda onde tem pecado. Se não tem pecado, não precisa de graça. Na teologia nova dele, ele ensina isso. Então, quer dizer, se o pecado é fruto de um estudo teológico, e não existe como um fato, então não precisa da graça.
certa frase da Bíblia, né? Onde abundou o pecado, superabundou A graça. Então veja, a graça é tão interessante porque ela é uma espada de dois gumes. A primeira questão que a gente fala sobre a graça é que a graça é boa, não é? Mas para ela ser boa, ela tem que ferir. Quando eu conheço a graça, é porque eu reconheci que eu sou um pecador miserável. Se eu reconheci que eu sou um pecador miserável, então a graça me atingiu. Então a graça não atinge ninguém que não sente que é pecador. A graça só atinge quem sabe e se sente pecador. De outro modo, não seria graça. Está entendendo ali? Está entendendo, Sérgio? Então, olha que interessante, a graça que me salva é a graça que mostra o meu estado de condenação. Eu sempre falo isso, pessoal, toda a pregação do Evangelho é uma pregação de condenação, porque você só pode pregar o Evangelho para quem está? Exato. Se o cara está em pecado, está condenado. Então, toda vez que a Larissa prega o Evangelho, ela está denunciando o pecado. É que a pessoa tem uma ideia errada de evangelho de graça. Como? Porque o evangelho e a graça são ações de salvação de Deus na história. Mas ela só pode salvar quem está condenado. Então, para que eu pregue o evangelho, eu tenho que dizer para a pessoa, eu estou pregando o evangelho porque você está condenado. Eu denuncio o pecado. É que às vezes as pessoas não pensam desse jeito. Caso contrário, podemos pensar que há algo em nós que ganha o favor de Deus. Aqui está a questão. Por que a graça me atingiu? Porque eu sou uma pessoa que agrada a Deus. É verdade? Não, não é verdade. A graça me atingiu porque eu mereço a graça, eu sou uma boa pessoa. Verdade? Quem foi que disse isso? Foi um teólogo. Ah, é? Quem? O capeta. É ele que falou isso. A graça não atinge alguém que merece, a graça não atinge alguém que se sente bom e por isso ele merece a graça só atinge o condenado, o pecador, o que se vê e o que se sabe ser pecador. Caso contrário, podemos pensar que há algo em nós que ganha o favor de Deus. Quanto maior a nossa apreciação da graça, maior a nossa tristeza pelo pecado. Romanos 3,24, 1 Coríntios 1,4, 2 Timóteo 1,9. Quanto maior a nossa apreciação da graça, maior tristeza pelo pecado. Quanto mais eu glorifico a Deus pela graça, mais por tabela eu estou dizendo, sou pecador. Quando eu canto a graça de Deus que doce som, eu estou dizendo, eu sou um pecador. É por isso que ela existe, em resposta ao meu pecado, em solução à minha condenação. O que é a graça? A graça é a resposta ao meu pecado e a solução para a minha condenação. Isso é a graça. Tá? Não existe graça flutuante. Não existe graça porque o Marquinho é uma gente boa. Não. Existe graça porque o Marquinho não valia nada. Por isso existe a graça. A graça existe porque o Irã não valia nada. Por isso que existe a graça. Perguntas, comentários? Estamos terminando. Por que a expressão graças a Deus? A gratidão, né? Esse graças é no sentido de gratidão, não graça, ação. A maioria dos judeus não encontrou o favor de Deus que eles estão buscando tão seriamente. Por quê? Porque ele é obtido somente pela fé. E eles eram teimosos e rebeldes. Olha o texto de Hebreus 4:2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Então, quer dizer, uma pessoa pode ouvir o Evangelho, mas se essa palavra ouvida pelo Evangelho não for acompanhada pela fé, não vai funcionar. Tem que ter uma resposta. Existe uma ressonância. A salvação é uma questão de ressonância.
Eu tenho que ter uma resposta. O ser humano é um ser de resposta. A gente é assim. Eu como porque eu estou com fome. Eu choro porque alguma coisa mexeu com as minhas emoções. Ou seja, eu sou uma pessoa que vivo sempre em resposta a alguma coisa. Então, para que eu possa encontrar o evangelho que me salva, tem que ser acompanhado pela fé. E aí o autor de Hebreus, que foi Apolo, disse, a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por que não foi acompanhado? Então não aproveitou. Ah, mas eu preguei o evangelho, mas não foi aproveitado. Foi pérola dada aos porcos, como bem nos diz a Escritura. Para terminar, pois de fato as boas novas, o evangelho de Deus, foram proclamadas a nós tão verdadeiramente quanto a eles. Desculpa, eu fiz uma paráfrase com o versículo do Hebreus 4:2 que eu tinha escrito, ok? Eu fiz uma paráfrase. Esses que estão em amarelinho é uma interpretação que eu estou dando ao versículo, ok? Pois de fato as boas novas, o evangelho de Deus, foram proclamadas a nós tão verdadeiramente quanto a eles. Aí eu coloquei, os israelitas da antiguidade que tiveram quando as boas novas da libertação da escravidão chegaram a eles. Mas a mensagem que ouviram não as beneficiou, porque não foi misturada com fé, com a inclinação de toda a personalidade em Deus, em absoluta confiança, e confiança em seu poder, sabedoria e bondade. Porque por aqueles que a ouviram, nem estavam unidos na fé com aqueles, Josué e Calebe, que ouviram e creram. Em outras palavras, todas as ações de Deus da história do Antigo Testamento aconteceram porque houve uma resposta de fé. Vai lá e que você vai vencer. Deixa eu fazer uma pergunta para encerrar a nossa aula. Jesus, na noite da tribulação no mar, estava andando sobre as águas e o Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter ir contigo. Jesus disse o que para ele? Vem. Pedro começou a andar, mas se afundou. Veja, por que Pedro começou a andar? Porque a ordem que o Senhor deu foi acompanhado pela fé. O milagre não está quando estamos dentro do barco. O milagre só acontece quando a gente sai do barco. A fé, quando ela tem resposta ao que a gente escuta, ela opera a redenção, ou melhor, opera a salvação. Se não tiver resposta a essa fé, não vai acontecer nada. Se Pedro escuta, vem, e não sai do barco, não ia acontecer nada. Mas quando eu não quero só falar na hora que ele cai, eu quero falar na hora que ele começa a andar. Isso que me importa, é isso que me interessa, isso que é me conveniente agora. Exatamente, a decisão dele foi literalmente um passo de fé, porque a ordem do Cristo foi acompanhada pela fé. Quando a ordem do Cristo foi acompanhada pela fé, começou a ter a ação de milagre. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. O evangelho para salvar tem que ser acompanhado pela fé. Só o evangelho ser pregado, se não estiver acompanhado pela fé, não vai salvar ninguém. Amém? Amém, queridos e queridas.